A gente diz que o aspecto masculino empurra o indivíduo para a realidade externa, Para para fora, fora, para para extroversão. a extroversão, empurra. Eu sou obrigado a ir para bater com a cara no mundo externo. Tá, Entendeu? entendi. Porque eu tenho que voltar para o colo. Então o feminino me recolhe diante da porrada que eu dei aqui, ele me recolhe. Tá, Ali, né, recolhido, eu tenho uma ideia de como eu vou sair do lado de cá. tá. Veja, aí nós temos que analisar as quatro atitudes ou as quatro funções de perceber a vida. Embaixo, então, de introversão e extroversão, a É, gente tem quatro tipos, em segundo, cada. segundo É Jung. isso. Você tem quatro funções em cada lado. As mesmas funções são ou introvertidas ou extrovertidas. Tá, Então a gente, numa espécie de ordem, poderia colocar assim: a primeira função seria uma sensação. tá. O que é sensação? Sensação é, sim, frio e calor. É uma espécie de antena inserida na realidade, captando as informações do que ela pode oferecer. Mas de uma forma muito perceptiva, tátil, sem nada de racionalização. Exato, Tá. nada de É racionalização. só sentir. Voltando ao Sem... alpinista, né? Se ele racionalizar, ele não sobe. Não, Se ele ficar não. pensando, puta, não, não se faz perder sentido meus algum. dedos, só tenho 10 dedos, né, perde a ponta da orelha, a ponta do nariz, a pessoa fica sem nariz. Se começa a pensar nisso, não sobe. A gente poderia falar que é a fase um do meu contato com o externo, Absolutamente. porque são percepções básicas, né? Isso, irracionais que a gente chama. Né? Sensação Isso, a sensação era irracional, ela não tem. irracional É irracional, ela não tem nenhuma obrigação de refletir sobre de aquilo, é fazer sentido. simplesmente ir. Simplesmente tem que achar comida. Um cachorro abandonado não pensa que ele está abandonado. Ele não vai ficar deprimido, nossa, sou um abandonado, aquele cachorrinho tem tudo, eu não tenho nada. Não. Não, porque ele é pura sensação. Ele procura em lata de lixo, ele abana rabo, alguma coisa tem que E vai acontecer aqui. cheirando e vai. É É instintivo. instintivo, por isso irracional. Tá. Né? Ele não estabelece nenhuma estratégia. Leões e zebras se relacionam sem que um mude seu status. O leão poderia dizer, nossa, as zebras estão acabando, acho que melhor eu mudar meu cardápio. Eu não vejo o leão comendo alface e dizendo, legal, alface, né? Leão vegano, nem pensar. Sim. Da mesma maneira que a zebra não fica lá, todo dia esse raio desse leão me ataca, amanhã nós vamos aprontar com ele, pessoal. 5 ficam desse lado, 5 daquele. Não. Não, zebra não faz complô para atacar leão. Então isso é a sensação, eu simplesmente vivo diante do apelo imediato. O que me motiva o tipo sensação é o quê? Simplesmente ser tomado pela vida. É uma É entrega. uma entrega. É uma abertura completa. Conta bancária vai ficar vermelha. Eu não sei quantas cervejas, eu só quero tomar cerveja, comer o camarão e a conta bancária vai ficar vermelha. Por sensação. Por sensação, porque entende? Sensação, eu quero. Eu me alimento dos sentidos. Todos eles. Qualquer coisa que envolva sentido implica que a sensação ativa isso. Ele ativa o sentido do som, do olfato, do paladar, frio e calor. Ele gosta de cores. Então, todos esses eventos que implicam em convocar as sensações, os 5 sentidos, é aquilo que move um tipo de sensação. E por que isso é importante para o mundo? Num primeiro instante, ele também oferece uma interação possível. Por exemplo, é que nós vamos ter que atrelar isso logo em seguida com as funções que nós podemos chamar de racionais. Tá. A gente pode entrar na segunda, então. Só nas duas tendências, então você vê que um é extrovertido, uma sensação extrovertida, né, e outra é uma sensação introvertida, sente
Se nós falamos de desafios de impacto, né, o BACO, Uhum. numa realidade, eu preciso combinar, então, esses fatores sensíveis de maneira que eles impactem um sentimento exterior e um sentimento interior. Interior. Eu poderia simplesmente ficar comendo as coisas como elas são. Eu nunca apuraria o sabor. Tá. Isso seria o extrovertido. O extrovertido Do comeria jeito que raiz. tá, qualquer coisa. Isso. Então você vai numa tribo indígena, por exemplo, com uma agricultura muito rudimentar, ela come mandioca daquele jeito para sempre. Então, se você entende bem, um tipo extrovertido, ele sempre encontra o muro e sempre diz, eu não consigo ver mais nada além disso. O extrovertido de sensação. E o introvertido, sensação, acha valores nas coisas que ele também percebe. Os dois percebem o mundo como antena. Um vê como é e o outro vê além do que é. Porque ele vê de dentro a partir da imaginação. Do tudo é possível. Isso, exatamente. Então, uma flor para o extrovertido é uma flor, muito É o agradável. cheiro, é o que ele sente. Ele é premiado por sentir feliz em ver, mas o introvertido vai além. A flor se torna um símbolo. Ela entra na bandeira, Tá. ela entra no ideal, Ela ganha infinitas significações. infinitas significações. O som para o extrovertido sensação é um som do trovão, mas para Beethoven é uma batida na porta. Tá. O introvertido, ele é mais metafórico. Bem mais. E o extrovertido é mais literal. Isso, porque o introvertido sempre expande o que o extrovertido vê. Ele sempre está além do que está sendo visto. Mas como vocês viram, ele paga um preço. Ele nunca está no mundo externo. Então ele sempre sacrifica isso. E o tipo intuição, ele se apresenta quando? Seguindo essa sequência, então você vai ver que a intuição do extrovertido é sempre num grande projeto que vai dar muito lucro, que vai fazer McDonald's espalhar de filiais pelo mundo inteiro. É uma sacada nesse sentido. Tá. Eu sempre estou além do tempo, eu nunca estou no presente, tanto para um lado quanto para o outro. E o tipo intuitivo, ele... Como acontece esse processo? Ele sente, ele sente um chamado, tem alguma voz? Como que dá isso? Como ele vai no feeling, né? Obviamente, mas como é isso? Se a gente pudesse definir um pouco melhor isso. Se você monta um quebra-cabeças, você consegue entender que ele vai se estruturar numa montagem que vai ter um sentido afinal. Então, qualquer ser humano, cabe aqui também salientar que os tipos psicológicos eles são proeminentes numa atitude. Todo ser humano tem todas as atitudes. Só que nós vamos chamar de uma função principal aquela que se tornou proeminente, aquela que se desenvolveu ao máximo no indivíduo, em detrimento de uma outra que não se desenvolve tanto. Porque todo mundo tem uma intuição, já que todo mundo concebe a ideia de uma consequência. Mesmo, como eu falei, o tipo sensação que vai ter a sua conta bancária em vermelho porque não teve um alerta na cabeça dizendo, ops, se eu gastar um pouco mais, lá na frente eu vou ter problemas. Ele não tem esse alerta. Então falta essa intuição e lá na frente ele não entende como é que a minha conta ficou vermelha. E como Isso você... é coisa do demônio. Tá. Como você definiria a intuição? O que é a intuição? Como alguém que se estende muito mais rápido em montar um quebra-cabeça antes que ele esteja montado de fato. Ele escapa do tempo da realidade e se instala num tempo mais veloz. Sim, porque a ideia de tempo também simplesmente não existe. Não existe. Então ele tem que sacrificar a sensação, como você vê, um tipo e outro, porque ele não pode ficar no presente. Se ele ficar no presente, ele anula a capacidade de intuir. Sim. Então,
quanto menos no presente eu fico, mais eu intuo. Uhum. Uma coisa compensa a outra, e o outro é vice-versa. Quanto mais no presente eu fico, menos eu vou intuir. Uhum. É, se você entende, cada um também paga o seu preço para fazer esse movimento. Sim, mas eu imagino que seja natural para o tipo intuitivo Absoluto. não estar No no presente. presente. É natural. E é bem interessante que como ele vai, mas esse é um tema para a gente discutir daqui a pouco, como ele sempre se envolve com pessoas de sensação, ele tenta acordá-las, não, não faça assim, faça desse jeito. E elas falam, olha, legal o que você falou. E elas não vão conseguir fazer. Uhum. Porque é mais imediatista, né? Porque o cérebro, eu vou usar a palavra cérebro aqui para ficar mais didático, Tá. ele não tem esse objetivo, ele não se estrutura para fazer esse movimento. Tá. Então a gente poderia falar que a intuição é essa capacidade de você estar além do tempo e enxergar o cenário todo antes que de ele se Antes apresentar. dele se apresentar, sim. Então, muitas pessoas fazem isso muito bem, tanto extrovertidas quanto introvertidas. Sempre estão à frente do seu tempo. Então, esses são os irracionais. Irracionais porque eles não têm a preocupação de estabelecer uma funcionalidade pensada. Uhum. Então, você vai ver que, historicamente, né, as funções racionais, pensamento e sentimento, vêm depois. Uhum. Essas primeiras irracionais acompanham o homem nos seus primeiros tempos. Ele precisava estar alerta para um perigo e precisava viver. Ele precisava comer e, ao mesmo tempo, alerta dos seus perigos. Então, num determinado momento, eu preciso achar saídas mais complexas para as situações do cotidiano. Uhum. Por exemplo, uma coisa simples, uma cadeira. Para a cadeira existir, ela provavelmente foi criada por algum tipo que não seria, não foi sensação e nem intuição. Exatamente. Porque eu preciso arquitetar. Arquitetar. Tá. Eu preciso olhar e ter uma ideia sobre aquilo que funciona. Então, de repente, eu descobri que se eu pôr uma pedra aqui, encostar minhas costas, sentado numa pedra, ficou bem mais ergonométrico. Ah, legal, é uma cadeira. A gente poderia dizer que esses dois primeiros tipos irracionais, sensação e intuição, eles não estão preocupados com os resultados, eles estão preocupados com o processo, com o experimentar, com o viver. Daria para dizer que eles não vão se preocupar com o conjunto de preocupações que o segundo bloco vai ter, que é funcionalizar. Então, o tipo pensamento no extremo, ele funcionaliza, ele deixa uma coisa ser mais adequada para uma situação, e o sentimento harmoniza isso. Então, por exemplo, quem bolou a caneta não bolou uma caneta para ficar bonita. Então, ela seria uma caneta comum, esferográfica, mas alguém falou, nossa, mas isso aqui não combina com essa sala. Ou não, meu dedo não se encaixa direito. Ou não se encaixa direito. Tá, vamos melhorar essa história. Se bem que a ergonometria pertence já ao tipo pensamento. O que não pertence ao tipo pensamento é essa ideia de harmonia, de beleza. A beleza estética. Isso. Tá. Isso Então, é do sentimento. Isso é do sentimento. Vamos entrar no pensamento, então, o tipo pensamento. Como que funciona o jeito dele enxergar o mundo? Assim? Ele pensa de uma maneira. Você colocou bem agora há pouco, quando você diz que existe uma sequência, e essa sequência ela se estrutura dentro da mente. Eu tenho que colocar antes do 2, que vem antes do 3. Eu tenho que montar uma frase amarelo que você entenda, porque eu coloco A com M com A. Então eu tenho essa estruturação na minha cabeça, ela se organiza e eu consigo passar uma mensagem. Veja que isso acelera o processo de comunicação.
Num primeiro instante em que você tinha umas onomatopeias, então imagina que um urso vai atacar um grupo de pessoas que não tem uma linguagem e o primeiro que vê tenta explicar para os outros que vem vindo o urso, né? Então é uma loucura, ele se gesticula, quando ele parou de gesticular já morreram 3 do grupo, o urso já, porque todo mundo... é bem isso. Então, a função pensamento começa a organizar um sistema para que ele fique mais rapidamente funcional. Imagina que num trânsito como na cidade de São Paulo, o tipo pensamento é o que vai xingar todo mundo de burro. Porque ele está vendo que você podia ir mais para a direita, você podia ir mais para a esquerda. O tipo pensamento, inclusive, pode ser alguém que organiza o tráfego. Que bota farol, que pensa aqui só para a direita. Deveria. Às vezes não é. Não, na Mas cidade de São poderia. Paulo, por exemplo, eu acredito que não é um tipo de pensamento que mexe no sistema de trânsito. Tudo bem, mas tem a ver com essa história da organização. Sim. Tá, sim. Então ele tem um sistema de montar as peças de maneira que elas produzam um efeito mais eficiente. Tem a ver com eficiência, com resultado. Com resultado. Ele organiza um sistema para aquilo ficar melhor. Mas ele não se preocupa se vai ficar bonito. Ele é só função, ele quer funcional. Funcional. Quer resolver a história. Isso. Organizar. Então, não importa... nós poderíamos estar aqui se fosse uma reunião de pensamento introvertido, por exemplo, nós poderíamos estar sentados em cima de bancos de madeira, de caixas de madeira, piorando mais ainda. Okay. O que vale é a nossa conversa, entende? Tá. Isso é que vai fazer um efeito. Tá. Mas o sofá é menos importante. Então os espectadores aí estariam sofrendo de uma cena muito inteligente, mas de um cenário muito empobrecido. Aí é que vem essa outra função, sentimento. Porque sentimento a gente precisa separar, que não é afeto. Sentimento não é amor, tristeza, não é isso. Não é uma qualificação afetiva. Da mesma maneira que pensamento não destitui de todos os seres humanos a capacidade de pensar, né? É como ele exerce a intensidade de pensar frente a qualquer outra coisa. E sentimento é como ele exerce um senso de harmonia frente a outras coisas. Tá, então sentimento tem a ver, você disse que não, a gente não pode associar com afetos, o sentimento. Não é relacionado a afeto. A gente associa com a capacidade estética? Estética, de harmonizar, de deixar isso de uma maneira em que aí sim há um sentimento de bem-estar. E vocês veem essa estruturação que vai levar a esse sentimento de bem-estar. Se ela fosse pensamento, por exemplo, você podia questionar da onde você tirou que isso faz bem, entende? Eu sinto que fica bem. Já pensou você descabelada agora, sem maquiagem, eu com a calça rasgada? Seria uma coisa bem pensamento, mas nada sentimento. Mas se nós combinarmos, né, se nós estivermos nessa combinação estética, fica muito agradável. As pessoas que estão do lado de lá vão dizer, elas não vão sentir um mal-estar que houve desarmonia. Essa é a função do sentimento, é levar as pessoas a dizerem, eu estou me sentindo bem com isso. Estou me sentindo bem confortável. É equilibrar, harmonizar. Isso. Tem a ver com beleza. Tem a ver com estética. Com sim. estética. Tem a ver, sim. Tem a ver com o apreço, por exemplo. Veja, a função pensamento extrovertida, por exemplo, ela conduz um resultado objetivo para uma empresa. Rápido, eficiente, resolve. O meu funcionário ele tem que produzir. Se ele está com gripe, se a família dele morreu num acidente de trânsito, isso é problema dele. Então eu perco um sentimento de harmonia.
o sentimento, então, vem numa situação, olha, você não acha que é melhor dar uns dias para ele que está com um problema? Se não for alertado para isso, né, ele perde o valor humano, Uhum. ele esfria o valor humano na funcionalidade. Sim. A gente poderia então falar que o pensamento ele é orientado para resultados e o sentimento é orientado para bem-estar, para harmonia, Se você não? soma os dois, você vai ver que o resultado no final é melhor se eu combinar as duas coisas, Sim. que é o que se propaga hoje no planeta. É um ambiente melhor de trabalho, menos insalubre, torna o indivíduo com um sentimento melhor. Que E isso acaba gerando melhor resultado, etc. É um melhor ciclo. pensamento. Melhor pensamento. Hum, Se a gente pudesse fazer um fechamento desses 4 tipos, a gente poderia fazer alguma analogia com níveis de desenvolvimento, por exemplo. hum. Primeiro eu percebo, Sim, eu sinto, sim, eu pode. depois eu intuo, Sim. eu começo a reconhecer um padrão ali, eu começo a olhar para identificar sinais, a imaginar como vai ser, a prever algumas coisas. Pega uma criança, por exemplo. Então, eu falei agora há pouco que ela corre porque é engraçado correr. Muito engraçado. Pura sensação. Pura sensação. Mas, pum, mete a cabeça na quina da mesa, cai de costas, sangra um pouquinho, faz um galo. Ela, nossa, eu preciso prestar atenção. Essas corridas me levam a um desastre de vez em quando. Veja que ela começa a desenvolver uma percepção que não é racional ainda. É Uhum, simplesmente uma consequência do embate com a vida. uhum. Na próxima corrida, ela olha a mesa e já sabe, se eu bater ali, eu vou me machucar, desvio. Quando desvia, né, pega o canto da parede. Oh! E agora ela começa a perceber que eu tenho que estar atenta a um monte de coisa. Veja como se desenvolve. Uhum. Aí ela começa a organizar as coisas, que daí a gente entra no pensamento. Isso. Não, aí ainda é intuição. Ainda a intuição. Com 5 anos de idade, você vai ver que as crianças têm é genérico isso, com 4 anos ela começa a ter pesadelos, quer dormir no meio dos pais, tem um monstro querendo me pegar, porque a mente, né, o cérebro começa a ajustar um papel para ela. Esse papel já é sintoma da função pensamento. Quer dizer, com 5 anos ela pode jogar na defesa ou no ataque, né? Ela vai perceber que ela é menos competitiva daqui a pouco, ou seja, ela tem uma percepção é, por referência intelectual do que está vendo. Uhum. E logo em seguida ela também pode sentir que ela é mais burra ou mais feia, porque esse sentimento de inadequação se opera. Então ela começa a ter as 4 funções. Mas uma delas, como eu falei, começa a se acentuar. Se eu começo, então, se uma menina, por exemplo, se sente bonita e percebe que essa beleza dela produz um sentimento de alegria do outro, ela vai exaltar a função sentimento. Ela vai querer investir nessa apresentação estética sistematicamente. Roupas, maquiagem, enquanto que a outra menina menos sentimento, por exemplo, ela pode ter um sentimento até maior de que ela está inadequada. E possivelmente ela vai investir naturalmente numa função pensamento. Meninos, idem. Uhum. Tá Obrigada. bom? Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada. Muito bem, pessoal.
E aí, curtiu? Então deixa seu joinha e se inscreve aqui embaixo para ajudar a espalhar essa história e para a gente se ver mais vezes também. Aqui embaixo também tem mais informações e curiosidades sobre algumas coisas que a gente disse e se você quiser comentar, vai ser muito bom te ouvir. Até mais, humano!